Olá, olá, aqui é a Lavrentia Valiona e hoje vamos fazer uma correção incomum em unhas incomuns. Aqui eu trabalhei com géis coloridos, muitas pessoas me disseram que seria difícil remover, que seria complicado refazer, enfim, vamos ver. Eu pego a broca da Magic Beads, a minha é de cerâmica, e ligo o aparelho a 18.000 rotações. Eu trabalho com o Dr. Alex SP130, aquele mesmo em que foram estabelecidos recordes. E é exatamente na velocidade de 18.000 rotações que eu removo o revestimento antigo. E, como vocês podem ver, apesar de eu ter usado vários tipos de géis coloridos e sólidos, tudo sai facilmente porque antes disso eu tinha uma camada de base por baixo, obrigatoriamente elástica, então eu consigo lidar com tudo isso com bastante facilidade. Hoje não vou falar sobre manicure, só queria contar que resolvi sair da zona de conforto e usei uma broca diferente, com barriga maior, também da Magic Beads. Também é da clássica combinação vermelho e azul, ou seja, abrasividade média. Comentem quem também escolhe brocas de abrasividade média. Aqui trabalhamos tudo, a cutícula, as laterais, tudo o que precisamos para preparar nossa cutícula para o corte. Vou fazer o corte com a tesoura. Como sempre, estou usando o modelo S04J, da Nippon Nippers. Essas são provavelmente minhas tesouras favoritas. A alicate é boa, mas as tesouras com pontas curvas são realmente uma descoberta, porque elas se encaixam perfeitamente nos seios unguiais. Agora eu vou lixar. Aqui eu tenho uma broca-botão da Magic Beads com uma faixa vermelha. A única coisa é que, durante o lixamento, na verdade, eu lixo só no sentido horário, mas quando estou gravando em vídeo, às vezes preciso mudar para o sentido anti-horário, simplesmente porque não fica confortável, e ou eu saio do quadro ou o lixamento não sai bom. Depois, minha modelo e eu decidimos tirar um pouco do comprimento. Eu já marquei com o compasso e com o alicate vou aparando toda a borda livre com cuidado, ou seja, mais ou menos para ficar do jeito que eu planejei e vamos fazer um formato oval. Depois, eu uso um desidratador da marca Ariskay, chamado Prep Prime. Ele serve para secar bem a placa da unha antes de aplicar o primer. E agora eu estou aplicando o primer, o meu é sem ácido. Agora estamos prontas para aplicar a base? A base emborrachada da AM, escrevam também nos comentários se vocês gostaram tanto quanto eu. Não é líquida nem grossa, é intermediária, fica ótima sobre a base e não precisei cortar nada. Aplico uma camada média, mas o principal é que sem nivelar. E depois, o gel é simplesmente um sucesso. Bom, pelo menos para mim é um sucesso pessoal, talvez alguém também tenha gostado tanto quanto eu, mas é justamente o 7º tom da marca AM da Ariskay que não sai da minha cabeça. Eu não consigo descrever exatamente qual é esse tom. Não é uma cor específica, parece ser leitosa, mas ao mesmo tempo um pouco bege e com um subtom levemente lilás. Enfim, na minha opinião, é um tom maravilhoso. Com ele eu faço a borda, eu seco usando uma lanterninha. Eu recomendo muito que você tenha uma lanterninha, porque com ela é muito prático secar vários elementos pequenos. Minha lanterninha é da marca Imenca e ela não tem botão, mas tem um sensor de toque. Quando você encosta, ela liga sozinha, é muito prático. Bom, e agora? Como sempre, um erro. Deixei assim porque todos cometem deslizes tentando acertar o enquadramento da câmera, mas ainda encosta na cutícula. Aplicamos a camada molhada e agora vou mostrar como aplicar o gel. Não acelerei nada e praticamente não cortei nada, novamente para que vocês possam ver bem de perto e entender como esse gel é distribuído. Na minha opinião, ficou incrível, não consigo parar de assistir, já estou vendo pela 10ª vez e ainda gosto muito do resultado. Ele tem uma cor natural linda. Ajustamos, lixamos um pouco o padrão aqui. Agora, vamos à parte principal. Tem o efeito Cat Eye em 4 unhas, vou aplicar na 5ª. O Cat Eye tem um tom um pouco diferente do padrão, aliás, é da série Korean Cat, ou seja, os esmaltes Cat Eye coreanos também são da Ariskay. São aquelas que são sedosas, ou seja, tem partículas super fininhas na composição, e assim o efeito fica muito legal. Vou mostrar e aplicar em 2 camadas. E já quero dizer que o efeito olho de gato é um tipo de design que eu acho muito difícil de fazer. Lembro como sofri com esse coraçãozinho e o clipe de papel. Vocês lembram que foi tendência há um tempo? Sempre tive dificuldade para escolher o ímã, mas agora finalmente me acostumei com este. Não vou deixar o link porque não sei de onde veio. Acho que pedir para alguém no salão deve ser de trabalho. Se achar um desses compridos, vai ficar igual ao meu. Apoiamos da direita e da esquerda e do lado livre. Essa foi nossa primeira camada. Enquanto isso, quero sugerir que vocês observem quantas partículas magnéticas tem na composição dessa cor, desse esmalte em gel.
Olhem como elas se magnetizam rapidamente. Isso significa que o efeito vai ficar muito bonito. Nem preciso dizer que sobre o preto vai ficar simplesmente incrível, mas nós escolhemos aplicar sobre o nude, e agora vamos magnetizar a segunda camada. Primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, e depois disso do lado da borda livre. Enfim, ocupada com as coisas. Eu não sou uma grande conselheira, mas posso dizer que você deve usar o ímã até que goste do resultado final. Ou seja, deve ficar assim quando você mexe a unha, como faço agora, para ter uma cor indefinida que muda de tom em vários ângulos. Claro, seria muito legal finalizar essa manicure com pó cromado, mas as tendências da internet não nos deixam em paz. E eu comprei esses adesivos na Wildberries. Eles existem de várias marcas, tirem um print da minha, quem quiser. Não posso simplesmente deixar links assim sem mais nem menos. Enfim, eu tenho algo a dizer sobre esses adesivos. Olhando assim, parece super legal, né? Parece uma francesinha. Parece que você só recorta, não precisa fazer mais nada. Bom, em primeiro lugar, a quantidade de tamanhos é muito limitada. Isso é o primeiro ponto. Antes de usar, é preciso gastar um tempo cortando com a tesoura. Ou seja, fiquei recortando no formato correto. Se deixar sobrando, fica uma película transparente nas bordas que atrapalha. Depois de molhar com água, pegamos o carimbo. Dica: não use o brilhante, ele é incômodo. Prefira um transparente, porque mirar com ele é praticamente impossível. E spoiler, eu estraguei vários adesivos, porque acertar mesmo sem câmera é praticamente impossível, ou seja, é muito difícil por causa desses brilhos idiotas. Mas mesmo fora das câmeras, eu ainda estraguei uns 2 adesivos. Viu como eu estou tentando mirar aqui? Bom, parece que ficou bom, acho que consegui, mas... No final, acabei colando os adesivos na camada pegajosa do esmalte colorido. Ela até existe, claro, mas não é tão grossa quanto a da base, e isso não me ajudou em nada, porque se a camada fosse mais grossa, tipo a da base, por exemplo, se eu tivesse passado uma camada fina, aí eu poderia mover esse adesivo. Mas como eu não pensei nisso aqui e apliquei na camada pegajosa do esmalte colorido, é claro que nada se mexeu. Para trabalhar com o adesivo, aliás, eu uso uma pinça de cílios. Sim, às vezes é assim mesmo. E aqui está a versão estragada, quando eu coloquei e não deu certo. Depois tentei tirar, mas não saía. No final, tive que desengordurar. Percebi que agora precisava criar uma camada pegajosa. E eu criei essa camada usando uma camada fina da mesma base rubber que usei no começo, aquela da AM. Pronto, e agora, depois de já ter recolocado alguns sliders, eu mostro como eu fixei isso, porque simplesmente passar o top coat não adianta, porque do carimbo fica essa camada gordurosa, ou como posso chamar isso? Enfim, é quando o top coat começa a formar crateras, por isso cobrimos com uma camada fina de base. Secamos, e só depois disso passamos para o top coat. O top coat que eu usei também é da AM, aqui eu usei todos os materiais da Arisqué. Aplicamos uma camada média e, se preciso, nivelamos mais. Esse foi o resultado, mas ainda não está finalizado. Porque no final, depois do top coat, ainda vamos fazer o lixamento. Quero mostrar o lixamento com mais detalhes. Reparem que eu segurei a lixa em um ângulo de 45 graus, lixei, não só superficialmente, mas bastante mesmo. Estão vendo? Fica até o pó do lixamento. E agora precisamos olhar debaixo das unhas. E aí entra a broca com a faixa azul. Pode ser azul ou verde. A minha, da Magic Beads, é azul. Não é exatamente essa, é que a minha é azul, não achei a verde. O importante é o abrasivo ser grosso. Quase não uso esse tipo na pele, só talvez no pedicure. Mas para esse tipo de desgaste é simplesmente perfeito. Porque aqui não vamos levantar nada demais, só precisamos limpar levemente o lado de dentro. E uma broca diamantada com ponta fina vai ser perfeita aqui, porque a de carboneto de tungstênio pode não alcançar. E claro, finalizamos o procedimento, como sempre, com cuidados. Eu sempre aplico óleo. Especialmente se você vai tirar fotos e se preocupa com poeira e ressecamento da pele, aí claro, o óleo seco e a casinha vão ser seus aliados aqui. Hidrata sem deixar a pele oleosa, apenas com brilho bonito. Pinguei algumas gotinhas e depois espalho tudo com as mãos. Depois disso, passo um lenço sem fiapos. E aí nossas unhas já estão prontas para avaliar o estrago. Ou a beleza. Aí vai de você escolher. Escrevam nos comentários o que vocês acham, se esse tipo de acabamento ficou bonito. Sinceramente, eu gostei muito. Eu acho que esses adesivos de unha são bonitos, mas dão bastante trabalho, claro. Por outro lado, desenhar isso à mão levaria ainda mais tempo. Por hoje é só. Quem esteve com vocês foi a Aliona. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau.